Vamos lá, resolver a questão 5 com vocês aqui. Para a gente trabalhar a questão 5, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente lá é aquela equação com os valores característicos de uma forma de onda senoidal, tanto para tensão quanto para corrente. Então, lá do nosso slide, eu copiei essa equação e coloquei ela aqui no cantinho, na parte inferior do nosso slide aqui, tá? Então, vamos entender o que a gente precisa para, primeiro, determinar a equação de corrente de tensão dessa forma de onda. Então, a equação da tensão vai ser igual, pelo menos no formato, essa equação que eu tenho aí, ó. O que eu preciso fazer é substituir os valores, tá? Então, eu quero a equação da tensão. Essa questão de V de W de T se refere à minha tensão variando. Eu preciso encontrar o meu V máximo. Observando o meu gráfico aqui, qual que é o meu valor de V máximo? Se refere ao pico positivo da onda, né? Se refere ao pico positivo da onda ali, ó. Tentar botar um contorno vermelho que fica mais explícito. O que acontece aqui, ó. Então, a gente tem uma indicação no gráfico de que V máximo equivale a 25, né? Segundo ponto que a gente precisa tratar aqui é a questão do deslocamento de fase. Então, a gente precisa fazer a observação de que, com relação à tensão, e é importante observar que a minha tensão nesse gráfico, representada aqui por V de R, é a curva maior aqui, né? Que está com cinza mais claro. A minha corrente é a curva que está com cinza mais escuro. Tá? Então, primeiro eu estou analisando tensão. Qual que é o meu defasamento angular com relação à tensão? Se vocês observarem, o defasamento angular tanto da tensão quanto da corrente é o mesmo, que é o espaço ali antes de iniciar o valor, antes de chegar na origem, né? Antes de chegar no zero. Então, tem bem indicado aqui que a gente tem um defasamento angular de 60, né? Então, esse defasamento angular, eu também encontro que é 60 graus. Falta encontrar aqui somente ômega, né? Então, se a gente for encontrar ômega, a gente precisa pensar na questão de frequência. Só que a gente considera que esse ômega vale 2π, que é um período total dessa onda senoidal. Deixa eu só colocar o π ali. Dois π. T. Ok? Se a gente for deixar em função de ômega t, eu poderia, inclusive, deixar o meu ômega aqui. Então, quando eu falo para vocês encontrarem as equações de tensão e de corrente, na realidade é encontrar qual que é o V máximo, qual que é o deslocamento angular. Eu vou fazer o equivalente aqui para a equação da corrente.
fazendo o equivalente aqui para a questão da corrente, para a equação da corrente. Na realidade, a gente não tem mais... não é um V, né? Passa a ser um I. E eu preciso encontrar, na realidade, não um V máximo, e sim um I máximo. O meu I máximo está bem caracterizado aqui, né? Este daqui é o meu I máximo, ó. E ele deu, pelo gráfico, que o meu I máximo vale 2,5. O defasamento angular, a gente já viu que o da corrente, tanto da corrente quanto da tensão é o mesmo. E, portanto, 60 graus. Deixa eu só substituir na equação de baixo ali. 2,5 e, portanto, 60 graus. Então, essa equação aqui equivale à equação da tensão e essa equação equivale à equação da corrente, tá? Quando eu peço para fazer uma breve análise sobre a fase desses sinais, é a gente observar que esses sinais se iniciam no mesmo momento, tanto é que o defasamento angular de 1 é igual ao defasamento angular do outro. Então, não existe atraso de um sinal em relação ao outro. Tanto o sinal de tensão quanto o sinal de corrente se iniciam no mesmo momento, tá? E eles estão adiantados em 60 graus com relação ao eixo de origem, ao zero. Beleza? Então, a análise que a gente tem que fazer é somente essa.